Então, vamos lá. Eu acho que houve do pastor aqui uma disposição em colocar que a Bíblia não diz, mas eu acabei de colocar os textos e eu não vi uma refutação direta a esses textos. Quando o senhor fala que função pastoral é cuidar e tudo mais, Atos 18, verso 24 até o 26, diz que foi Priscila que discipulou Apolo. Então, olha aqui, inclusive Priscila citada na frente por alguém que tem um grego melhor do que o de Paulo, que é Lucas. Então, a gente observa o texto de Atos e a gente consegue perceber Priscila e Áquila pegando assim, ó, diz assim, ó, e começou a falar ousadamente, falando de Apolo. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo com mais exatidão e lhe expuseram o caminho de Deus. Então, você pode perceber uma certa preocupação dela, a iniciativa dela. Como é que o pastor, por exemplo, interpreta, melhor do que os comentaristas que eu apresentei, o fato de Priscila ser citado 3 vezes na frente de Áquila? O que isso significa no primeiro século, né, depois de Cristo? Ela, sem dúvida, exercia uma liderança importante, tá? O que não quer dizer que ela exercia a função pastoral. Tá? Mas ela exercia sim uma liderança importante, pois se assim fosse também a gente pode voltar no Antigo Testamento, Miriam seria de fato pastora ali, porque ela exercia uma função importante. Mas ali havia uma distinção clara, né, exatamente. Eu só estou voltando lá só para trazer aqui, mas nós estamos aqui no Novo Testamento. Perfeito. Tá? Então, ou seja, no caso aí, ela, dado o seu preparo, a sua qualificação, tá? Ela exercia um papel importantíssimo ali como uma auxiliar de Paulo, tá? Mas não no exercício da função pastoral. Até porque o discipulado ele pode ser desenvolvido por qualquer pessoa que exerça alguma liderança. Vamos contextualizar aqui, por exemplo, nas nossas igrejas, elas são departamentalizadas, então nós temos lá uma liderança de jovem que vai cuidar, vai liderar aquele grupo, vai discipular, inclusive, alguns integrantes daquele grupo. Nós temos lá um departamento. Mas aí já é um anacronismo, né? Porque a igreja no primeiro século não funcionava com esse departamento. Não funcionava. Hoje tem pastor de jovem, pastor de adolescente, pastor de... Só estou contextualizando. Mas tem o contexto do discipulado, por exemplo, na Bíblia, onde Paulo conclama as mulheres mais velhas a meio que discipularem as mais jovens. Sim. Mas não outros homens. Essas mais novas e tal, tudo mais. Em relação a outros homens, você vê que ela discipula Apolo. Apolo é um cara que a expressão dele dentro da igreja, inclusive quando a igreja de Corinto se divide, fica um falando, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e você vê que ela... Tem uma linha que fala que Apolo que escreveu Hebreus, né? Por exemplo, acho bem interessante até. O conhecimento judaico de Hebreus é absurdo, né? Compete muito a Apolo. Só que aí eu vejo o seguinte, ó. Paulo fala que Priscila expôs a cabeça por Paulo. Não é uma pessoa que está simplesmente numa atividade mais passiva, esperando um líder dizer a ele o que fazer. Ela expôs a própria cabeça. Por isso que Paulo tinha por grande estima. Ela é citada na frente dele. Ela discipula uma pessoa que Paulo senta para ouvir, que é Apolo. Essa mulher tem vários indícios. Agora, por que ela não foi colocada exatamente como pastora? Aí eu pergunto para o senhor, quem na Bíblia é chamado de pastor, além de Jesus? Veja, o que Paulo trata, inclusive, do assunto no texto que o irmão já mencionou, lá em Atos, né, ali capítulo 20, quando ele trata com os anciãos de Éfeso, ele faz questão de deixar bem claro ali que aqueles anciãos, aqueles crentes ali, eles eram pastores, né? Vocês são bispos, os quais o Espírito Santo constituiu, né, para cuidar aí da igreja. Então, ou seja, nós vamos encontrar, ou seja, no caso do pastor ou o presbítero, nós vamos encontrar Paulo, inclusive, destacando o assunto quando ele fala ali para Tito, né, na carta a Tito, que ele disse que Tito deveria estabelecer presbíteros ou pastores, né, em vários lugares. Então, nós vamos observar que esta responsabilidade... Na carta de Tito, inclusive, tem 2 mulheres também que são líderes, né? Que é Evódia e Síntique. Sim, ele vai falar exatamente sobre a importância do trabalho daquelas mulheres, né? Que Timóteo foi Ele fala ali, inclusive, que elas são mau exemplos. Mesmo sendo liderança, deveriam resolver a dissensão que tinham entre si. Ou seja, mas ele diz, quando eu estou falando da importância delas, porque foram elas que instruíram Timóteo desde a meninice. Tá? Então, ou seja, quando a gente observa aqui,
essa questão Quem aí instruiu Timóteo foi Lloyd. da importância. É outra mulher, me favorece, mas não foi Viu? a avó de Sintik. Ele fala, inclusive, a fé que habitou na tua avó Lloyd. Perdão, né? isso mesmo, tá? Então Tua mãe Eunice, tua avó Lloyd. eu troquei aqui. Vê Os nomes, tudo bem, os não, nomes. mas eu entendi. Sem problema. Mas então observe que quando nós olhamos para o contexto do Novo Testamento, aí da função específica, né, vamos dizer, nos registros, nós vamos ter dificuldade de encontrar mulheres importantes trabalhando, fazendo um trabalho de liderança importantíssimo, mas assumir, vamos dizer, o pastorado em si, então é difícil de trazer. Difícil implantar até para homens, pastor. Olha só, a palavra pastor, por exemplo, aparece em 21 vezes na Bíblia. Tá? Eu tenho aqui as referências, deixa eu ver se eu anotei de forma mais específica. A palavra pastor aparece figurada em Mateus 25, 32, 26, 31, Marcos 14, 27, João 2, 10, aí dentro de João, né, João 10, João 10, quer dizer, João 10, 2, 10, 11, 10, 14, 10, 16. Todos eles aqui são figurados, referência a Cristo. Quando faz referência a homens, geralmente são pastores profissionais que trabalhavam com ovelha, não com pessoas. A única referência, as duas únicas referências que aparecem aqui na Bíblia com o termo poimen, que é pastores, se referindo a homens, é João 21, 16, que fala de Pedro, mas usa ali num sentido mais carinhoso, de Pedro apacenta as minhas ovelhas, é o verbo apacentar e não o título pastor, o substantivo pastor. O ofício pastoral em si, que não diz que é um homem ou só homens, que aparece em Efésios 4:11. 1 Pedro 5:2 fala dos líderes da igreja em geral, porque o verbo está na segunda pessoa do plural, de forma genérica. E em Judas, verso 12, fala sobre os falsos pastores. Ou seja, não tem nenhum texto bíblico que fale assim, fulano era pastor. Ou seja, algum homem é pastor. Então nós temos aqui 4 tipos de referência quando usado o substantivo pastor. A Jesus, a falsos pastores. Nós temos referência a Pedro com o verbo apacentar, ou seja, é uma Mas qual que é a sua atividade. defesa sobre isso? Quer dizer que você é contra a terminologia pastor? Não, pelo contrário, eu sou a favor. O que eu quero Mas dizer você está é defendendo que não tem essa terminologia aplicada a uma pessoa. Exatamente, No Novo Testamento, tem sobre um tirando ofício. Jesus. Tem o ofício pastoral. Nesse ofício, aí eis a questão. Ele está querendo, por exemplo, que eu traga assim, fulano era pastora. Aí eu vou dizer, não tem como dizer que fulano era pastora, porque isso não era usado nem para os homens. Não tem fulano era pastor. O que tem na Bíblia é um ministério pastoral que é composto por homens e mulheres. Como que nós percebemos isso? Botei até um 3 aqui, ó. Né? É só 2 gêneros, tá, gente? Macho e fêmea. E aí, como é que eu percebo isso? Os homens que estão dentro desse ofício pastoral, nós vamos percebê-los através das indicações textuais, das atividades que eles faziam. E as mulheres também. E como que eu percebo os homens nos ofícios pastorais? Quando ele fala, por exemplo, o senhor bem colocou aí a Timóteo, Paulo e Timóteo escrevendo para Tito, né, falando sobre os pastores estabelecidos lá. Eles usam um termo masculino, mas ali você vai perceber que naquela igreja também tinham mulheres, Evode e Sintik, que Paulo fala, resolve o problema de vocês aí, que quando a gente vai ver os comentários da mesma coisa. E as mulheres, como é que a gente percebe? Priscila, por exemplo, é uma mulher que com certeza era pastora pelas atividades que ela exerceu. Ela ensinou, ela discipulou, ela expôs a cabeça e foi citada. Gente, é muito comum para você entrar numa citação de um homem e uma mulher de modo totalmente anticultural, é porque se quer destacar essa mulher. Ok, pastor Edmar. O caso aí não seria o não destaque, né? De fato, Priscila ela é um destaque realmente ali como mensageira do Evangelho de Jesus Cristo. Agora a questão, por exemplo, quando nós olhamos para a questão aí da titulação, que é exatamente o ponto aqui, né, se de fato a Bíblia apoia, né, você tem fundamento bíblico. Para a titulação. Né? Exatamente, para a titulação. Veja bem, o exercício, eu já fiz menção aqui de um trabalho que eu desenvolvi sobre o Ministério Feminino, tá? O exercício, tá? Por exemplo, do pastorado, em muitas situações ele é exercido, às vezes, pela esposa do pastor, sem título de pastora, Sim. que talvez não, com muita eficiência. Isso é algo mais comum. E Exatamente. até ela passa a ser tratada como pastora também, às vezes pela comunidade, tá? Dado o trabalho que ela desenvolve. Mas isto não, no contexto do Novo Testamento, tá? Não está em momento algum a mulher assumindo a liderança do pastorado.
em determinada Mas também comunidade, não tem em pro homem, determinada meu líder. igreja. Também não Já tem pro homem. não há uma determinação no contexto neotestamentário, tá, da instituição específica para que elas assumissem trabalho nas comunidades, tá, como a titular. Você vai observar que aí, quando Paulo diz que Tito deveria estabelecer presbíteros, tá? E aí, ou seja, hoje a gente tem algumas situações até complicadas, né? Porque no caso do presbítero, aí então vamos arrumar um gênero feminino também, e aí fica uma situação assim que não é muito convencional. Mas também então, tem presbítera na Bíblia, no feminino, no grego. Então, ou seja, nós vamos observar exatamente na questão do exercício da função, tá? Nós dificilmente vamos conseguir exatamente esta comprovação Mas de que também não tem pro lá, homem. Como é que a gente lá resolve elas isso? estavam. Não, para os homens, tá? Não tem dificuldade para o entendimento em relação à questão, por exemplo, da sua presença no exercício Entendimento, mas não tem texto. das atividades. Como o nome do podcast? Eu já fiz Mostra o menção, texto. eu já fiz menção aqui que quando Paulo deixa bem claro ali para aquele grupo, né, ali na cidade de Éfeso, tá? Quando ele escreve a carta a Timóteo recomendando as qualificações que deveria ter, tá, esse presbítero, tá? Então, ou seja, quando nós observamos tudo isso, está claro que a figura, tá, e o exercício da função está ali, não só implícito, mas explícito em todos os textos. Pastor Mateus. Mas é genérico, esse é o detalhe. Porque na carta de Tito que o senhor falou, capítulo 4, verso 1 e 2, fala de Sintique e Evódia. E todos os comentários tratam elas como líderes da igreja, que tinham um problema para resolver. Então nós não temos, pastor, até agora, se o senhor me acusar de não tem um texto para poder falar de uma mulher pastora, também não tem para falar de homem pastor. O texto das 21 passagens tem referência, 13 delas a Jesus, as outras são referências a ofícios, falsos pastores e uma referência ao verbo apacentar, que não é nem o substantivo pastor. Então assim, nesse ponto, se a gente colocasse aqui, né, o primeiro argumento, termo pastor, tá igual para igual. Porque não tem pros homens, também não tem para as mulheres. Como é que nós vamos tratar então? Eu reconheço homens pastores? Reconheço. Reconheço quando o termo, por exemplo, bispos, endereçado a Pedro. Reconheço, por exemplo, quando o ofício pastoral é endereçado para os líderes das igrejas. Mas eu também preciso reconhecer Priscila. Eu entendo o seu argumento, e é um bom argumento, viu, Mateus? Me preocupa uma coisa. E aí eu nem estou no tema de pastor agora, mas me preocupa assim, algumas denominações são contra o cargo pastoral, como por exemplo a congregação cristã. Então você entende isso também igual o pessoal da CCB? Porque se você fala assim, mas não tem nenhum pastor fora Jesus mencionado na Bíblia, tem aí falsos pastores, mas quando fala falsos, não é porque existem os verdadeiros? Exatamente. Agora, quando existem os verdadeiros, eu faço coro contigo nesse ponto, né, com o pastor também. Existem pastores na Bíblia, mas esses pastores não é uma propriedade do gênero masculino, entendeu? É um ofício que é composto por homens e mulheres, que nós percebemos a ocupação desse ofício quando lemos na Bíblia. Mas tem alguma vez onde pastor tem o gênero feminino no Novo Testamento? Não tem, porque o gênero masculino, ele é abarcador. É igual dizer, por exemplo, assim, havia... Eles foram, entendi. Entendeu? Entendi. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Até a próxima, valeu!